Em ano de Copa do Mundo, o Curta em Cena entra em campo com o pé direito e marca 2 gols de placa com os filmes Ernesto no País do Futebol, de André Queiroz e Thaís Bolonha, e Alambrados do Subúrbio, de Rafael Bacelar e Vitor Pascoal. A partir da paixão pela bola, os curtas retratam as amizades da infância e pequenos clubes com grandes histórias. Olá! O programa de hoje é dedicado ao esporte das multidões e seus torcedores apaixonados, o futebol. E hoje estão aqui o Rafael Bacelar e o Vitor Pascoal, diretores do filme Alambrados do Subúrbio, um documentário sobre a relação dos torcedores com os clubes do subúrbio carioca. Obrigada, gente, pela presença de vocês aqui no Curta em Cena. Rafael, conta pra gente um pouco o que vocês filmaram nesse documentário. Olha, agradecendo aí o convite, a gente está muito contente de estar aqui falando desse filme. O filme foi feito em 2013, no ano antes da Copa do Mundo do Brasil. A gente está em ano de Copa do Mundo de novo, então é legal relembrar um pouco dessa história. Em resumo, o filme mostra um pouco da campanha do Olaria na primeira divisão do Campeonato Carioca daquele ano, de 2013, e a ascensão do Bom Sucesso na segunda divisão do Campeonato Carioca, mas o filme se centra mais na questão da relação dos torcedores com esses clubes ditos pequenos ou de pequeno investimento aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na Olaria, quando eu garoto, 47 para cá, 1947 para cá, era futebol, futebol profissional. Não tinha mais nada do que isso, lazer. O clube não oferecia nada para a garotada. Com o passar do tempo, logicamente, veio crescendo, de parque aquático, de ginásio, aí já deu uma outra... Mas no meu tempo de garoto, a Olaria era só para olhar. E, Vitor, como vocês chegaram nesses 2 times? Como foi esse trabalho de pesquisa? Bom, inicialmente a gente ia fazer uma série sobre vários times, né? Eu diria que o Olaria e o Bom Sucesso foram os que deram frutos primeiro, assim, e que já tinham bem essa cara que a gente buscava, que era o Alambrado ter um estádio onde o torcedor fica próximo, tem aquele calor do torcedor. Mesmo eles não tendo uma torcida enorme, eles conseguem pressionar os times em campo, uma coisa que vinha se perdendo no futebol, tipo, comercialmente mais de elite do Brasil, entendeu? E vocês tinham alguma relação ou conheciam alguma coisa da história desses times antes do filme? Na verdade, não. A ideia do filme surgiu coletivamente, um grupo de amigos. A gente, na época, estava muito em pauta a construção dessas novas arenas, a reforma do Maracanã, todos os valores absurdos que estavam sendo gastos na construção dos estádios e tudo aquilo que implicaria nas cidades. Então, a pauta da Copa do Mundo estava em questão. A gente não pode esquecer que foi em 2013 justamente aquele ano das movimentações, das manifestações de rua. E a gente, eu acho que éramos um grupo de amigos também que estava um pouco buscando reencontrar uma experiência do futebol que a gente tinha tido mais na infância. E essa relação dos torcedores com esses times pequenos, que você salientou que é o ponto central do filme, vocês conseguem elencar o que vocês conseguiram notar de diferente com relação a como os outros torcedores dos times grandes se relacionam com seus times? Isso eu acho que uma coisa importante dizer também são os 2 botafoguenses aqui. Então acho que isso também ajuda talvez o primo menor ali dos grandes clubes cariocas. De alguma forma a gente
compartilha desse sentimento, eu não tenho dúvida disso, pelo menos da minha parte. E acho que a gente notou desde sempre nos discursos, nas conversas, na aproximação com os personagens, essa relação forte com o bairro. A sede do clube desempenha um papel muito importante dentro do bairro, das comunidades onde eles estão situados, e mais as atividades que o clube oferece também como elementos que favorecem a sociabilidade das pessoas, cria vínculos. Então, o clube acaba se tornando uma forma de exercer a identidade dos moradores daquele bairro. A facilidade que a gente, o estádio ser chamado pequeno, né? Os estádios pequenos, você vê o jogo bem próximo, né? Bem de frente para o jogador. É diferente de você ir ao Maracanã e assistir uma partida de futebol, né? Muito diferente, né? Aqui você escuta até a respiração do jogador. Atenção, torcedores! Domingo às 15 horas, grande final da segunda divisão do Campeonato Carioca. Bom Sucesso Futebol Clube versus América. Imperdível! Venha torcer. Vem ver um jogo do Bom Sucesso. Ah, mas eu moro em Olaria. Vai lá, ver um jogo do Olaria. Pô, mas eu sou Madureira. Vai lá ver um jogo do Madureira, ver como é que é, entendeu? Essa emoção. Você vai se sentir mais dentro do jogo, você vai se sentir mais participativo, né? Eu sempre brinco, o técnico do Flamengo, mano, nem me conhece, mas o técnico do Bom Sucesso, Ricardo Barreto, ele me conhece. Para um olhar leigo, o documentário ele parece um formato que tem menos possibilidades estéticas, inclusive, do que a ficção. Mas o filme de vocês ele é muito dinâmico, ele imprime ali no ritmo um pouco da temática que vocês resolveram tratar. Como é esse planejamento? Vocês também fizeram outros documentários para que o filme ele carregue um pouco dessa temática nessas escolhas que vocês fazem? Eu acho que isso tem a ver com a forma de filmar, assim, a experiência de estar no estádio, de ir lá, de realmente escutar a respiração do torcedor, como fala um dos personagens, o seu Hélio Cabreiro, um torcedor tradicional do Olaria. Isso acho que são escolhas deliberadas, assim. A gente, apesar de ter, por exemplo, acesso à beira do campo, não filmou tanto na posição da imprensa, a gente adotou o ponto de vista do torcedor. No caso, éramos torcedores que não estávamos implicados, porque a gente torcia para outro time, mas a gente queria realmente traduzir um pouco na linguagem do filme a sensação de ir ver esses estádios. Assim. A gente vive hoje interações sociais que se dão no plano virtual, acho que isso também é uma coisa de se reconhecer. O lugar do clube físico, do encontro físico, se transformou, que fosse a praça, fosse, no caso ali, o clube como ponto de encontro de pessoas. Isso está em vertiginosa transformação, mas também tem a ver com escolhas de política pública, escolhas econômicas, de forma de cobertura da imprensa também, que, de uma certa forma, estrangularam o interesse e que, na verdade, o futebol fosse mais democrático. Deu falta de ataque, o Flamengo vai pro contra-ataque pelo lado direito, fez um lançamento na ponta, agora aqui pelo lado direito, ele falou que
O torcedor já não tem quase a oportunidade de ver os seus times jogar, no caso dos times de pequeno investimento. Quem torce para o Olaria, para o Bom Sucesso, para o Madureira e para outros clubes de menor investimento, não tem notícia, o time está jogando em campo. Um belo dia, era um jogo pela Copa Rio, Olaria e Boa Vista, e a torcida foi impedida de entrar por causa de interdição pautada nas exigências do Estatuto do Torcedor. Alguém deu a ideia, poxa, tinha 3 ou 4 que conseguiram entrar e com 2 laptops eles conseguiram transmitir um jogo pela internet. A coisa deu certo. Inclusive com audiotape depois, nós podemos ouvir o jogo. A coisa deu certo. Aí, poxa, então a partir de agora nós podemos fazer isso para sempre. Pensando nisso, nessas questões que vocês tinham em 2013, que esse filme ajudou um pouco a investigar, e no que aconteceu até hoje, como vocês veem como esse cenário ele evoluiu? Essas preocupações se confirmaram, né? Pois é, as pessoas... o futebol hoje acho que não pode ser visto mais como um fenômeno popular da magnitude que tinha. Com certeza isso tem a ver com uma mudança de hábitos geral da sociedade mesmo. E acho que é importante dizer também o modelo que se adotou de grandes arenas, que hoje estão se revelando também sustentáveis, o próprio Maracanã como empreendimento financeiro, que foi tão dito que, enfim, seria uma revolução no futebol, está em crise financeira, passando dificuldades para se sustentar. O Brasil teve sempre o futebol associado às suas características mais populares. Acho que foi isso que também tornou o futebol brasileiro, não só pelo que se jogava em campo, mas o fenômeno futebol, da forma como ele acontecia aqui no país. E isso foi transformado completamente. E a Alemanha, que por outro lado é um país rico, tem um modelo de futebol que caminhou para essa coisa dos estádios pequenos, da pulverização dos clubes, se deu importância a que os campeonatos também ficassem mais competitivos. Então, houve essa preocupação de você não destruir a rede que formava a competição, que era justamente isso também que formava o vínculo e o interesse da coisa. Agora, enfim, não se sabe muito bem para onde o futebol vai, mas, assim, pelo visto, não vai ser mais com essa relação de proximidade que os personagens do filme evocam e valorizam tanto. Vitor, Rafael, obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigado, a gente que agradece aí. Eu queria agradecer também o convite e aproveitar para agradecer o restante da equipe que fez o filme com a gente. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere mais um trecho do filme Alambrados do Subúrbio, de Rafael Bacelar e Vitor Pascoal. E na volta a gente acompanha uma entrevista com André Queiroz, do filme Ernesto, no País do Futebol. Até já! Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje é dedicado à paixão pelo futebol e sua forte ligação com a cultura brasileira. Agora você vai ver uma entrevista com André Queiroz, do filme Ernesto, no País do Futebol. Um curta de ficção que conta a história de um menino argentino que mora no Brasil durante uma Copa do Mundo.
O Ernesto no País do Futebol é um filme escrito e dirigido por mim e pela Thaís Bolonha. Eu e a Thaís, a gente se conheceu na faculdade, a gente estudou na mesma classe, a gente fez audiovisual na USP. A gente entrou no mesmo ano, em 2002, foi da mesma classe. Nesse meio tempo a gente começou a namorar e essa parceria que era de trabalhos também se estendeu para a vida. A gente já tinha feito um curta juntos, que é o nosso TCC, que chama Antes que Seja Tarde, que eu dirigi, ela montou e roteirizou. E o Ernesto foi o segundo projeto que a gente fez junto há 10 anos atrás. Aí, meninos, vamos ver se vocês estão animados com essa Copa, hein? Pimentel, Mário, escolhe os times. Para, ímpar. Ganhei. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar pro time vencedor. Thiago. Rafa. Pietro. Gustavo. Fernando. Paulo. Vai, fica demais. Vai começar! Olé! Ernesto se aproxima para marcar. E a gol! De Argentina! A Select é uma organização ibero-americana das escolas de cinema e ela propôs como se fosse ela propôs um seriado que cada universidade faria um unitário e tinham algumas regras para formatar esse unitário. Uma delas é que o personagem principal fosse um estrangeiro de um país ibero-americano dentro da sua cidade. A gente brinca com essa pequena amarração assim, a gente ficou quebrando a cabeça, eu e a Thaís, até surgir essa ideia de um garoto argentino morando no Brasil em ano de Copa do Mundo. O Ernesto no País do Futebol foi contemplado por um edital de coprodução da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Que é um edital que nem existe mais. Ele foi contemplado em 2007. E daí foi filmado em 2008 e finalizado em 2009. Esse edital garantia um valor que dava conta de todas as etapas de produção. Óbvio que tem muita coisa que a gente brinca que é a guerrilha do curta-metragem. Tem muita gente que não recebeu cachê, tem muita coisa emprestada, tem muitos acordos, muitos apoios que a gente vai traçando durante a realização, mas o grande aporte financeiro foi esse edital da Prefeitura Municipal de São Paulo. tinha certeza que ia sair um gol. Olha lá o argentino perdedor. Brasil, Brasil, Quase todo o tempo de pré-produção no trabalho de direção do filme foi ensaio com os atores, porque eram 5 crianças, um menino falando espanhol e mais 2 atores que falavam espanhol, então era um processo bem delicado. Eu e a Thaís, eu não falo nada de espanhol, a Thaís fala um pouco, então a gente tinha a ajuda de um dos atores, que é o pai do Ernesto no filme, que ajudou a gente a revisar as falas em espanhol do pai e da mãe.
a relação entre brasileiros e argentinos, não acho que essa rivalidade seja só por conta do futebol. Acho que ela se potencializa no futebol, mas acho que é uma característica do ser humano, né? Não aceitar muito o que é diferente dele. No caso, no Ernesto, a gente usou o futebol como uma linguagem que entrelaçava os meninos e que faziam eles se reconhecerem como iguais, apesar das diferenças culturais, a diferença de língua e tal. Mas assim, a gente, naquela época, 10 anos atrás, e hoje cada vez mais, existe uma dificuldade muito grande da gente aceitar o que é diferente da gente, né? Então, acho que a rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol era mais um exemplo para construir essa metáfora que a gente queria falar, da aceitação, de como se colocar diante do grupo, de como se aceita, ou de como achar pontos comuns para as pessoas conseguirem conviver, porque eu acho que a mensagem final do filme é meio essa, né? Quando você acha uma linguagem comum, no caso do futebol, você consegue viver melhor, você consegue entender o outro, você consegue dialogar com o outro, trocar com o outro. Eu acho que isso que o filme, no final, deixa de mensagem para as pessoas. Vamos continuar jogando? Não posso, tenho que ir para casa, mas não sei que ônibus pegar. Por que você fala assim estranho? Sou argentino. Sério? Vocês perderam feio ontem. Coitadinho, pelo menos tem saúde, né? Mas aonde você mora? Tio, é esse busão que vai para as Perdizes? Esse passa lá. Pode subir. Eu brinco que a gente fez o Ernesto no País do Futebol, mas que a gente não entende nem de futebol, nem de ser argentina. A gente usou mesmo essa metáfora do futebol enquanto paixão, enquanto uma coisa que movimenta muito internamente as pessoas, para falar dessa outra coisa que é a aceitação, que é achar o seu lugar, achar o seu espaço, como construir isso, como lidar com essa diferença, se tem forma, se não tem, se tem... meio que usando o futebol, essa paixão que o futebol gera, como uma construção da empatia que a gente acredita que tem que ter pelo outro, sabe? Melhor de 3, Pimentel. Se você ganhar os pênaltis, você fica com a minha bola de futebol novinha. Mas se você perder, você nunca mais vai me encher o saco. Combinado. Ernesto defende y es victoria de Argentina. Señores y señores, Argentina vence o Brasil. Cena inicial do Ernesto cantando o hino brasileiro, vestindo a camisa da Argentina, eu acho que ela é uma síntese bem do que o filme quer falar, assim, que você pode ser o que você quiser, você tem que ser você e tem que participar do jeito que você quiser das coisas. Ele pode cantar o hino brasileiro com sotaque, porque ele mora aqui, independente de ser brasileiro ou não, ele mora aqui, alguma coisa daqui ele vai levar para a vida dele. Então acho que essa cena resume bem esse sentimento de tipo, posso gostar das duas coisas, né? Eu posso gostar de futebol e de vôlei, eu posso gostar do Brasil e da Argentina, não tem problema, uma coisa não exclui a outra, desde que eu faça isso do meu jeito. Eu acho que o filme diz muito isso, assim, que você pode desenvolver, você pode ser a pessoa, o que você quiser, sem ter que ser o que os outros querem que você seja também, sem ter que sucumbir a essa pressão social.
a gente brinca que ele dá um jeitinho brasileiro na situação que ele vive, que é entender como ele vai dialogar com aqueles meninos que tratam ele mal e tal. E como ele tem essa ideia, assim, de estabelecer esse diálogo pelo futebol. Superior, nossa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entonceio, a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Vai pra mais, Cala a boca, idiota! Eu brinco que a gente ganhou muitos prêmios de público, principalmente das crianças, porque as crianças se sentiam representadas na tela e adoravam se ver uma criança no cinema. Isso é uma coisa que era muito importante da reação das crianças nos festivais. Outra coisa que era importante é que como o filme ele tem essa característica de ser um filme infantil, as pessoas, ele não gerava muitas polêmicas de gosto ou não gosto, as pessoas sempre olhavam para ele com um olhar super simpático, assim. O Curta em Cena sobre a paixão pelo futebol fica por aqui. Mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Semana que vem tem mais. Até lá!